Olá, saudações. Meu nome é Luiz, sou professor do curso de farmácia da Univille, em Joinville, Santa Catarina, Brasil. Junto com as professoras Carla e Berenice e as alunas Natália e Yasmin, estamos apresentando para vocês o trabalho Gamificação no Ensino da Psicologia Clínica Comportamental Cognitiva, no curso de graduação em Psicologia. Então, fazendo uma breve introdução sobre o trabalho, começamos com a psicologia. A psicologia é uma ciência que se enquadra tanto na área de humanas quanto na área da saúde e trata por estudar os desfechos ou as repercussões de comportamento oriundas da psique. Hoje já se entende que pode ser chamado de psicologias, já que existe uma série de propostas dentro da psicologia de entendimento sobre os efeitos da psique no comportamento humano. O curso de graduação em psicologia forma profissionais aptos a trabalhar com as três teorias trabalhadas no curso, sendo elas a psicanálise, a humanista e a teoria cognitivo-comportamental. Esse curso tem uma duração de 4 anos. A teoria cognitivo-comportamental, ela trabalha com duas variáveis importantes, a ação e o pensamento. O pensamento correspondendo ao cognitivo e a ação correspondendo ao comportamental. Nesse âmbito, a teoria, ela estuda a correlação de como o agir influencia o nosso pensar e de como o nosso pensar influencia o nosso modo de agir também. No curso de Psicologia da Univille, existe uma disciplina chamada Psicologia Clínica Comportamental Cognitiva, que hoje ela é lecionada pelo professor Michael de Souza Michels. O professor ele solicitou para essa demanda específica que as alunas desenvolvessem um processo avaliativo gamificado que envolvesse os conhecimentos trabalhados nessa disciplina. Então, nesse trabalho, o objetivo foi desenvolver uma metodologia gamificada para a compreensão das teorias comportamentais cognitivas dentro dessa disciplina ministrada pelo professor Michael. Aqui uma fala do professor Michels, no momento em que houve a demanda por os alunos em sala de aula, ele comenta que deseja que a proposta seja a divisão da sala em duplas e que cada dupla apresente uma proposta gamificada sobre os esquemas iniciais adaptativos ou qualquer outro aspecto teórico da terapia do esquema que foi estudado até o momento, e que esse trabalho envolva a turma toda, no momento em que uma dupla apresente, que toda a outra turma, todo o restante da turma possa estar envolvido num processo competitivo, por exemplo, ou algo semelhante, como ele fala, mas que tem a ver com o conteúdo da terapia dos esquemas dentro da terapia da teoria comportamental cognitiva. E ele sugere que aos vencedores também seja dado um prêmio, um brinde ou algo semelhante. Então, para que a gente pudesse construir uma estratégia gamificada a partir dessa demanda, a metodologia consiste em a gente fazer um breve briefing com os alunos que demandaram essa atividade a partir da demanda do professor Maicon em sala de aula. Depois desse briefing, com os resultados desse briefing, nós ativamos em forma de diagrama de afinidades e cartões de insight um modelo de correlação de variáveis para entender qual é a interdependência entre as variáveis estudadas. Aplicamos um formulário para entender o tipo de jogador, Player Types, desenvolvido por Richard Barton, para que a gente possa ter informações sobre que tipo de estratégia funciona melhor com cada tipo de jogador, nesse caso, os alunos. E, por fim, aplicamos a Octálise, que é essa ferramenta octogonal, que traz 8 maneiras diferentes de se desenvolver estratégias de motivação e engajamento, dependendo do tipo de jogador, do tipo de público-alvo que está sendo trabalhado. Essa ferramenta Octálise ela foi desenvolvida pelo Yu-Kai Chao. Então, a partir da metodologia estabelecida, aplicamos as ferramentas e desenvolvemos uma proposta gamificada para atender às demandas tanto do professor para com as alunas e das alunas para conosco, de modo que pudéssemos entregar ao professor a demanda, né, os requisitos pretendidos e conseguíssemos oferecer às alunas uma estratégia de sucesso para engajamento e motivação dos seus colegas no aprendizado da teoria do esquema. Como resultado do briefing, obtivemos informações importantes como o número de estudantes, então são 30 estudantes de psicologia. O foco do trabalho seria a terapia do esquema. Optamos por a criação de uma raspadinha, que é um documento coberto por tinta e que se revela à medida que você raspa com um metal, com uma caneta ou com um objeto físico mais contundente.
e que haveria competições por equipes, uma vez que toda a turma deveria estar envolvida, como solicitado pelo professor Michael. Então, a competição por equipes foi um método interessante, optado por nós para que toda a turma estivesse conectada com a apresentação da dupla de alunas que desenvolveu a atividade e que estivessem antenadas, atentas e engajadas com o processo o tempo todo. Então, na criação do material, levou-se em conta o tipo de jogador que, estabelecido pela ferramenta de Richard Barton, nos deu um resultado que seriam alunos mais exploradores e socializadores, então pessoas que gostam de conversar com outras pessoas, de compartilhar o conhecimento recebido, mas também gostam de conhecer coisas novas, de abrir novos horizontes, novas possibilidades. A Octalis nos forneceu alguns pontos importantes de trabalho, que seria a curiosidade, a influência social, a realização e o feedback e criatividade. Então, para isso, com base nessas informações, né, para desenvolver esse tipo de demanda, nós criamos a ferramenta das raspadinhas, como vocês podem ver na imagem, ou no trabalho completo, ele está em melhor visualização. Foram escolhidos temas de filmes ou imagens referentes e que sejam pertencentes também ao universo dos alunos. Então, dentro do briefing, se coletou informações de que tipo de informações são relevantes para eles. E no verso desses cartões estavam as 5 pistas necessárias para se desvendar qual teoria do esquema estava escondida sobre a raspadinha. A ideia era que cada aluno conseguisse raspar o menor número de casas possíveis, então o vencedor ganhava mais pontos à medida que raspasse menos dicas, né? Ao raspar uma dica, ganha mais ponto do que se ao raspar 5 dicas, para se descobrir a resposta correta, né? Então, quanto mais dicas eu preciso para descobrir a resposta correta, menos ponto eu ganho. E aí houve uma competição acirrada dentro da sala de aula com as equipes, para que cada equipe conseguisse adivinhar com o menor número de dicas possível. Todos os pontos de todas as rodadas foram contabilizados e a equipe campeã recebeu um mimo, né, um doce, um prêmio de uma das docerias aqui da região, Sapores, para contemplar, para homenagear o esforço da equipe em descobrir rapidamente, sem muitas raspadinhas abertas, quais terapias estavam sendo faladas em cada um dos cartões. Então, como conclusão, durante a realização da atividade, nós percebemos um grande engajamento e entusiasmo das equipes. Houve uma competição acirrada e bem enérgica entre as turmas, entre as equipes, para descobrir com antecedência qual era a terapia estabelecida no cartão, com o menor número de dicas possível. Entendemos que houve também um forte espírito de competição entre os participantes. Todos eles queriam vencer a rodada, acertando então com a mínima quantidade possível de dicas das raspadinhas. E percebemos que nesse formato lúdico e interativo houve uma contribuição grande para um ambiente dinâmico e participativo, reforçando o interesse dos alunos em compreender e aprender os conteúdos propostos pelo professor. De forma bem resumida e objetiva, esses foram os principais pontos do nosso trabalho. Ficamos agradecidos pela oportunidade de poder compartilhar com vocês essa nossa proposta e ficaremos ainda mais felizes em poder receber perguntas e sugestões de vocês para que o nosso trabalho seja ainda cada vez melhor. Muito obrigado.